Hoje nós vamos falar sobre 5 habilidades essenciais que todo iniciante na produção de vídeo precisa dominar. Nós vamos mergulhar em cada uma delas com exemplos práticos para que você possa aplicar imediatamente. Olá, eu sou o Maurício, criador de conteúdo aqui no canal do Filmora, e para começar nós vamos falar sobre o frame rate, que é a maneira como você configura a taxa de quadros da sua câmera. Normalmente, as pessoas costumam trabalhar em 3 frame rates diferentes. O primeiro deles é o 24 frames por segundo. Esse é o frame rate que você encontra nos filmes de cinema e tem uma ótima relação entre movimento e o chamado motion blur, que é essa espécie de borrão quando as pessoas se movimentam e que deixa a imagem bastante natural. Eu, particularmente, adoro gravar em 24 quadros por segundo, que é exatamente como eu estou gravando esse vídeo. O segundo frame rate muito comum é o 30 frames por segundo. Esse frame rate vem da TV e assim você configura algo que tem um pouco mais de informação na sua imagem. Então, se você tiver vídeos com mais movimento, com mais elementos, ele pode ser o ideal para configurar na sua câmera. E o terceiro frame rate muito comum é os 60 frames por segundo. Só que esse frame rate ele é mais utilizado principalmente quando a gente for aplicar o chamado câmera lenta ou slow motion. Ou seja, você vai ter mais quadros por segundo gravados na sua imagem e aí você pode esticar o tempo do clipe mantendo ali uma informação natural quando você estiver aplicando esse câmera lenta, e você vai ter ótimos resultados. Em cada modelo de câmera você vai achar um modo diferente de configurar o seu frame rate, mas aqui na minha eu entro no menu do modo filme e eu escolho aqui entre os diferentes frame rates, que vão desde 23, 24, 25, 29,97, que seria o 30, passando por 50 e também o 59,94, que é os 60 frames por segundo. Você configura e a sua câmera pode começar a gravar assim. Inclusive, se o assunto é câmera lenta, eu criei um vídeo super especial aqui para o canal do Filmora que fala exatamente como você configura a sua câmera para ter o melhor resultado na sua câmera lenta. A minha dica aqui é que você teste esses diferentes frame rates na sua câmera e você veja qual se adequa melhor para os vídeos que você estiver criando. Agora nós vamos falar sobre um conceito super importante, que é o chamado triângulo de exposição. Ele basicamente vai regular como a luz chega na sua câmera e como você expõe a sua imagem. Esse triângulo tem esse nome porque ele é baseado em 3 variáveis, que são o ISO, a velocidade e também a abertura. Essas 3 variáveis se combinam para que a luz entre e forme a imagem na sua câmera. Começando então pelo ISO, nós temos a sensibilidade do sensor da sua câmera. Quanto mais baixo o ISO, menos luz entra. Quanto mais alto o seu ISO, mais luz entra. Mas um cuidado que a gente tem que ter é, se você precisar subir demais o ISO, eventualmente a sua imagem pode ficar um pouco granulada e às vezes você não quer isso no seu resultado. Então comece configurando o ISO e de uma maneira que você consiga deixar ele baixo, mas ainda assim com uma boa exposição de imagem. O segundo elemento se chama velocidade. E quando a gente trabalha com vídeo, a gente tem uma relação bem legal entre a velocidade e também o frame rate que a gente falou no tópico anterior. Normalmente, ao trabalhar com vídeo, nós trabalhamos com a velocidade que é exatamente o dobro do nosso frame rate. Por exemplo, se estivermos trabalhando em 24 frames por segundo, nós vamos trabalhar em 48 ou 50 de velocidade, que seria uma fração, 1 sobre 48 ou 1 sobre 50. Se estivermos trabalhando em 30, nós vamos trabalhar então em 1 sobre 60. Se estivermos trabalhando em 60, vamos trabalhar então em 1 sobre 120. E aí, a teoria é a seguinte: quanto mais baixo esse valor que você encontrar, mais luz vai entrar. Quanto mais alto, menos luz vai entrar. Então você vai controlar dessa maneira. Se eu estiver trabalhando em 1 sobre 48, 1 sobre 50, por exemplo, eu tenho mais luz entrando do que 1 sobre 120. Só que essa variável também muda um pouco a relação do registro da sua imagem, que se parece um pouco ali com o frame rate, ou seja, como ele captura a sua imagem. Então tente não trabalhar com shutters muito altos. E o terceiro elemento desse triângulo é o elemento que vem das lentes, que é a abertura da sua lente. Aqui a gente vai trabalhar com o que a gente chama de número F. O número F ele vai ser o seguinte:
Quando eu tenho ele bem baixo, alguns números comuns, 1.8, 2.0, 2.5, 2.8, eu tenho maior abertura e assim mais luz entrando pela minha lente. Quando eu trabalho com números maiores, como 8, 10, 16 de abertura, eu vou ter menos luz passando pelo orifício da lente da sua câmera. E assim você poderia trabalhar em ambientes onde a luz está mais intensa externamente. Só que outra relação que também muda com essa abertura é a profundidade de campo. Então, quanto mais aberta a sua lente, mais você vai ter desfoque. Quanto mais fechada, eu vou ter menos desfoque, ok? E aqui vai uma dica extra para você. Se você quiser trabalhar em ambientes onde tem muita luz, mas você quer manter a sua lente mais aberta, você pode utilizar o que a gente chama de filtros ND, que é o que eu tenho aqui na minha câmera. Esse filtro ND, ele é como se fosse um óculos escuro para a câmera. Então eu controlo a luminosidade antes mesmo dela chegar na minha lente. E assim eu consigo então manter aquele desfoque cremoso nos meus vídeos. Outro ponto crucial que você precisa dominar nos seus vídeos é ter um bom som. E para isso você precisa de microfones. Nesse caso aqui, a gente está gravando com o microfone da câmera e fica bem difícil. Então vamos voltar um pouquinho e usar um lapela. Como eu ia falando, um outro ponto crucial que você precisa dominar nos seus vídeos é você ter um bom som. E para isso nós costumamos utilizar microfones externos, que podem ser shotguns ou lapelas. Nesse caso, como estou afastado da minha câmera, eu estou usando um lapela aqui na minha blusa, que eu já estava usando durante toda a produção desse vídeo, para que eu tenha mais clareza na minha voz. Cuidado também quando você estiver gravando, para que você não deixe o vento atrapalhar a sua gravação. Uma dica é você colocar o lapela para dentro da camisa. Você vê que assim, a minha camisa deixa isso muito mais controlado. E sempre que possível, se afaste ao máximo das fontes de ruído. Uma boa composição e um bom enquadramento podem transformar completamente o seu vídeo. E uma das técnicas mais utilizadas é a chamada regra dos terços. Na regra dos terços, você vai dividir o seu quadro em 3 terços verticais e 3 terços horizontais, o que vai ser traçado com linhas que você pode acionar na sua câmera. Quando você for enquadrar a sua imagem, utilize a regra dos terços para distribuir a sua imagem de acordo com o que você está visualizando. Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou sentado e a gente está filmando de uma maneira bem distribuída em relação à regra dos terços. Minha cabeça aqui no terço superior, eu tenho um bom espaço lateral e eu estou centralizado. Mas você também pode criar algumas alternâncias e enquadrar na diagonal, enquadrar mais lateralizado, contando que você use isso como a sua referência. Mas claro, a composição não é só usar a regra dos terços, é você pensar também como você demonstra os elementos na sua imagem. E outro fator que também ajuda muito a elevar o nível dos seus vídeos é você trabalhar com uma boa relação entre o personagem e a profundidade. Então tente sempre gravar afastando o personagem da parede. Nesse caso aqui, eu estou relativamente próximo, mas eu poderia ter uma relação diferente caso eu decidisse gravar com um fundo bem mais distante e a gente muda então essa relação de composição. Aqui nesse exemplo, você tem uma relação de profundidade bem maior entre eu, o personagem, e também o fundo. E outro ponto que também vai te ajudar nas suas composições é o uso das linhas para direcionar o olhar do espectador. Aqui a gente está utilizando a própria linha do prédio para direcionar o olhar para mim, que seria o personagem principal desse exemplo. Outra habilidade essencial no mundo dos vídeos é também a correção de cor, ou o trabalho de colorização dos seus vídeos. Cara, isso cada vez mais tem sido uma ferramenta poderosa para levar os vídeos para um outro nível. E a parte mais legal é que o Filmora hoje tem ferramentas super profissionais para que você possa trabalhar de diferentes maneiras as cores dos seus vídeos. Então, eu quero te mostrar agora na prática um pouco de como funciona o processo de correção de cor e da colorização de um clipe para que você entenda as ferramentas e como você pode usar isso aí diretamente nos seus trabalhos. Eu peguei aqui 3 clipes diferentes e aqui, por exemplo, eu tenho esse clipe dessa roda gigante. Para fazer uma correção de cor, o que eu vou fazer é dar 2 cliques no meu clipe e aí ele vai abrir a aba de cores, onde eu tenho várias possibilidades. Entre elas, alguns
algumas correções que ele chama aqui de presets, que são bem legais e eu posso utilizar, né, para dar um look estilizado. E tenho também outras possibilidades aqui nas nossas ferramentas que eu vou passar rapidamente para você. Mas tem um conceito bem legal que hoje a gente utiliza muito nos vídeos, que é o conceito de LUT, que é uma espécie de um preset que ele depende do tipo de câmera que você está utilizando e você pode aplicar um LUT para que você já dê uma estilizada ou para que você consiga recuperar a imagem da sua câmera quando você tiver gravado num tom que a gente chama de log, que é o que está acontecendo com essa imagem. Tá vendo que ela é um pouco mais lavada, né? Um pouco acinzentada? Porque ela foi gravada numa câmera em log. E aqui eu tenho uma área de LUTs e que eu posso carregar os LUTs da minha câmera ou posso usar alguns que o Filmora já oferece por aqui e tem algumas boas possibilidades. No meu caso, eu trouxe para cá os LUTs da minha câmera e esse aqui é o que eu costumo utilizar nos meus vídeos, que é esse Eterna. Eu clico nele, então ele já deu uma voltada nas informações. Não é que ele tratou a cor, mas ele recuperou as informações para que eu pudesse trabalhar. E depois eu tenho aqui todas as ferramentas do Filmora para trabalhar as minhas cores, né? Que vão da temperatura de cor, né? Ou os equilíbrios que você tem, as luzes e também alguns ajustes específicos. Isso é muito completo. Por exemplo, se eu quiser baixar um pouco a exposição do meu clipe para que eu ganhe um pouco mais de profundidade, aumentar talvez um pouquinho o meu contraste também, baixar as sombras para eu ganhar um pouco mais de profundidade no preto, ou até mesmo clarear ou escurecer um pouquinho a minha imagem, tudo isso pode ser feito de maneira muito intuitiva. Se eu quiser que a minha imagem fique ainda mais saturada, com mais cores vivas, eu posso aumentar a saturação ou a vibração e posso mudar também a temperatura, deixar ela mais quente, ela mais fria, né? E olha que legal como a imagem acaba se transformando, né? Eu tenho ali o meu primeiro tratamento, depois eu venho e dou a minha estilizada utilizando o LUT de conversão e depois as ferramentas que são iniciais aqui, mas que já vão te resolver muita coisa aqui no Filmora com um simples tratamento de alguns segundos. Para a gente ter um outro exemplo e outras possibilidades de ferramenta aqui, eu quero te mostrar esse segundo clipe dessa motociclista vindo para montar na moto. Ó, que legal. Aí, o que eu vou fazer? Mesma coisa, 2 cliques no clipe, abro aqui as cores dele, posso puxar o meu LUT para cá, e aí, a partir daqui, eu posso fazer o meu tratamento. Além dessa primeira ferramenta que a gente utilizou aqui, que é o básico, eu tenho também uma ferramenta que eu gosto muito, né? Que é a roda de cores. Na roda de cores, a gente vai trabalhar aqui em altas luzes, que são os realces, meios tons, que seriam médias luzes, e as sombras, que seriam as baixas luzes. Então, se eu quero, por exemplo, deixar os pretos mais escuros, mais profundos, eu vou puxar nesse ponto. Se eu quiser fazer com que minhas altas luzes se recuperem, né? Ou deixar mais claras ou mais escuras, eu posso puxar por aqui. E aqui eu tenho esses tons médios. Então, eu tenho aqui um controle sobre essas 3 áreas da imagem, mas não só da exposição, mas também da tonalidade. Se eu quiser deixar, por exemplo, as minhas altas luzes mais quentes, eu posso jogar mais para o amarelo, ou mais azuis, eu jogo mais para cá. E aí eu vou somando essas minhas ferramentas para chegar na minha correção. Além das rodas de cores, eu tenho também as curvas, que são muito legais para trabalhar, principalmente quem já tem experiências com tratamento de imagem, de foto. Essas curvas, elas são muito intuitivas, né? Eu tenho as baixas luzes aqui embaixo, aqui as médias, onde eu controlo. Olha como eu ganho informação, vou trazendo informação de novo aqui. E aqui em cima, as altas. Isso tudo trabalhando aqui em conjunto com a minha imagem. Então, ó, aqui o meu tratamento, né? Depois e antes das nossas curvas. Tudo isso aqui diretamente no Filmora e você pode ir trabalhando todos eles em conjunto, né? O básico, as curvas, as rodas de cores e também eu tenho a chamada HSL, que é uma ferramenta muito interessante que você pode trabalhar por tons específicos. Se eu quisesse trabalhar aqui nesse azul do céu, né? Aumentar e deixar ele um pouco mais saturado, por exemplo, ó. Eu vou selecionar aqui, posso mudar um pouquinho a tonalidade do azul do céu, posso baixar um pouco a luminosidade dele. Então eu vou ganhando detalhes na minha imagem com alguns pequenos cliques e isso aqui vai te ajudar muito a chegar em outro nível no seu vídeo. E por fim, tem mais uma dica extra ainda no âmbito da correção de cor, que é a aba de filtros do Filmora, que é super completa e eu já falei em alguns vídeos. Eu vou vir até a aba de filtros do Filmora
E aqui eu tenho vários filtros interessantes que eu posso aplicar, que são filtros criativos, que vão te dar uma outra perspectiva na sua imagem, uma estilizada, né? Tem essa área aqui, por exemplo, de estilo de vida. Vamos dizer que eu quero esse jogada de aniversário e ele vai me dar essa expectativa. Se eu vier aqui para esse ocre, vai me dar um tom mais sépia, diferente para o meu vídeo. Eu tenho esse buzz social. E aqui, cara, qual é a minha recomendação para você? Que você comece a experimentar esses filtros e veja o que mais vai funcionar nas suas correções de cores, na estilização dos seus vídeos daqui para frente. Como eu disse, essas 5 habilidades são essenciais para você que está começando na produção de vídeos. Mas acredite, todo profissional, mesmo os mais experientes, precisam dominar essas ferramentas para que produzam melhor. E a gente está sempre revisitando essas habilidades. Então aplique e pratique. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aqui e deixa também seu comentário ou sua dúvida para que a gente possa continuar criando vídeos incríveis aqui no canal do Filmora. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.